Boa tarde, meus queridos, amados irmãos e irmãs do Facebook, e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoa a sua sexta-feira, em nome de Jesus. Vou estar falando nessa tarde de sexta-feira, dia 13 de fevereiro, a respeito da dispensação da graça, que é o tempo do favor imerecido de Deus para com o ser humano, para com nós. E nós sabemos que a Bíblia ela fala a respeito de 7 dispensações, e hoje nós vamos falar a respeito dessa dispensação, a dispensação da graça. O tema central, meus irmãos, que nós iremos entrar para falar, se encontra lá no livro onde escreveu o apóstolo Paulo, o livro ou carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Se você quiser acompanhar, eu vou estar fazendo a leitura aqui na minha Bíblia, em nome de Jesus. A palavra 2 vem dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Olha para você ver, a graça, da dispensação da graça que foi dada ao apóstolo Paulo. Ou seja, mesmo, nós estamos vivendo no período da história em que, meus irmãos, vivemos no período da história em que Deus está salvando pela graça por meio de Cristo Jesus. Ou seja, a nossa salvação, ela vem pela graça mediante Cristo Jesus. E eu venho explicar para você hoje o que é dispensação. Você sabe o que é dispensação? A palavra dispensação, meus irmãos, ela vem do grego oikonomia, com K, oikonomia, que é no grego. O que significa? Significa, a dispensação, ela significa administração, mordomia, significa gestão de um período. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, meus irmãos, Deus administra a história em períodos distintos. Ou seja, Deus ele revela os seus planos através de períodos distintos. O que é dispensação? Pastor, o que é a dispensação da graça? O que é a dispensação da graça? Se você que já ouviu falar da dispensação da graça. É o período, meus irmãos, o período da dispensação da graça, ele começa após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e o derramamento do Espírito Santo de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando depois que Jesus é assunto aos céus, depois que Jesus ele passa 40 dias instruindo, ensinando os discípulos, ele vai ser assunto aos céus, e quando é chegado os 50 dias, que chamado é a festa de Pentecostes, o Senhor Jesus ele derrama o Espírito sobre o povo. Então é o tempo da graça. Hoje nós vivemos nesse tempo, no tempo da graça, o tempo de hoje. O tempo da graça hoje é o tempo em que a salvação é oferecida gratuitamente. Hoje a salvação é oferecida para todos nós gratuitamente através de Cristo Jesus. Os judeus e gentios, ou seja, os judeus e gentios formam um só corpo. É um só corpo, os judeus e gentios, meus irmãos. E a igreja é edificada. A igreja é edificada, meus irmãos. Então, o que é graça? O que é graça? Se você tem dúvida ainda, o que é graça? Graça é o favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos o favor de Deus, mas Deus, ele nos favoreceu através da graça. Ou seja, a graça é a bondade que não merecemos. É a bondade de Deus que nós não merecemos. Graça
A graça é o período que não... a graça, me perdoe, graça é o perdão que nós não conquistamos. Você está entendendo? Graça é o perdão que nós não conquistamos, meus irmãos. O exemplo simples, vem falando a respeito da graça, eu vou dar um exemplo simples para ficar de fácil entendimento, compreensão para mim e para você, para nós ouvintes. Um exemplo: se alguém paga a minha e a sua dívida sem a gente merecer, isso é graça. Foi o que Jesus Cristo fez por mim e para você. Ele pagou a minha dívida, o meu pecado, o teu pecado, a dívida, a nossa dívida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro e carmesim. Isso é graça. Em Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, fala a respeito que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha para você ver. O Senhor Jesus Cristo morreu por mim e por todos, sendo nós ainda pecadores, meus irmãos. Pecadores. Olha para você ver a graça do Senhor Jesus Cristo. E eu venho fazer também uma comparação para você entender a diferença entre lei e graça. Nós sabemos que a lei, ela foi dada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 19, do versículo 5 em diante. A lei, ela foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. Ou seja, no tempo da lei, entenda, no tempo da lei havia sacrifícios constantes. Você for olhar o livro de Levíticos para frente, você vai ver ali regulamentando os sacrifícios da forma que era para ser feito. Êxodo também tem, mais para frente, depois do capítulo 20 de Êxodo em diante, Levítico vem falando a respeito dos sacrifícios. Os sacrifícios teriam que ser constantes no tabernáculo. Ou seja, outra questão da lei que foi dada a Moisés, a obediência era exigida. Ou seja, as pessoas tinham que obedecer à lei. A lei foi dada por Moisés para ser obedecida. O pecado era punido. O pecado era punido. O pecado era punido naquela época. Era apedrejada. A pessoa que pecasse, ela era apedrejada, era morta. E hoje nós estamos no período da graça. Ou seja, meus irmãos, e a graça? Pastor, o senhor falou da lei. Agora fala para mim da graça. A graça que eu quero trazer para você, eu falei da lei, que foi dada a Moisés, eu vou falar agora da graça. O que era a graça? Na graça, Cristo foi o sacrifício perfeito. Na graça, o Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Quando ele foi pendurado naquele madeiro, naquela cruz, e entregou a sua vida por nós. E na graça, a salvação é pela fé, não pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O perdão, na graça, é oferecido gratuitamente, meus irmãos. O perdão de Cristo, para mim e para você, é oferecido gratuitamente. Esta é a graça. Essa é a graça do Senhor nosso Deus, para com a mim, para com todos, em nome de Jesus. Eu vou falar a respeito aqui de algumas características, meus irmãos. Características da dispensação da graça. A dispensação da graça, ela tem algumas características que eu quero pontuar, falar para mim e para você. A primeira característica da dispensação da graça. A primeira característica para eu e você entender, a salvação pela fé. Romanos 10, 9. Depois você dá uma olhadinha lá. Salvação pela fé, Romanos 10, 9. A segunda característica que eu quero deixar para a igreja é a presença do Espírito Santo habitando no crente. A presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós. 1 Coríntios 6, 19.
Depois você olha lá, confere. A terceira característica que eu venho trazer para os irmãos a respeito aqui da dispensação da graça, a igreja como corpo de Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, depois você medita lá. A quarta e última característica da dispensação, perdoe, da graça, é o livre acesso a Deus. Hoje eu e você, nós temos livre acesso a Deus. Hebreus 4:16, meus irmãos. Eu vou estar dando alguns exemplos da graça na Bíblia. Eu vou usar os exemplos da graça na Bíblia, na nossa regra e prática de fé, que é a Bíblia. Vou dar uns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero dar para mim e para você, o exemplo da graça na Bíblia, é o ladrão da cruz. Quem não se lembra do ladrão da cruz? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, capítulo 42 ao 43, ele não fez boas obras, mas ele creu. O ladrão da cruz não fez boas obras, mas ele creu. E essa é a graça. O outro exemplo que eu vou dar a respeito da graça, baseado na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Quem não conhece a vida do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, do povo de Deus, mas foi transformado pela graça. Ele foi transformado pela graça. O outro exemplo que eu quero dar também, para mim, para você entender, é o filho pródigo. O filho pródigo, que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 20. O pai o recebeu antes mesmo dele terminar a sua confissão. Antes mesmo do filho pródigo terminar a sua confissão, o pai o recebeu. Meus irmãos, isto é graça de Deus na minha e na sua vida. O propósito, como nós estamos falando a respeito do propósito da dispensação da graça, o propósito da dispensação da graça, para que eu e você nós possamos entender, é formar a igreja. A igreja é formada de pessoas transformadas, mudadas, que fazem parte do corpo de Cristo. O propósito da dispensação da graça é revelar o amor de Deus ao mundo. Esse é o propósito da dispensação da graça, é revelar o amor de Deus ao mundo. É salvar todos os que creem, aqueles que creem em Cristo Jesus. Esse é o propósito da graça que Deus deixou para mim e para você. É preparar um povo, ou seja, preparar um povo para o retorno de Cristo Jesus. Ou seja, a graça, ela nos prepara, tem nos preparado para o retorno de Cristo Jesus. É a dispensação da graça. Mas eu venho deixar para você aqui um alerta, para mim e para você. Qual o alerta, pastor? Que o senhor quer deixar para mim também e para o povo de Deus e para aqueles ainda que não se converteram em Cristo Jesus? A graça, ela não dá licença para a gente pecar. A graça, ela não dá licença para eu e você pecar. Não dá. A graça não é permissão para viver no erro. A graça não nos dá permissão para mim e para você viver no erro. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a verdade, como vem dizendo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meus irmãos. Então a graça, ela não dá licença para eu e você pecar. A graça, ela não dá permissão para eu e você viver uma vida de erro, de uma vida dissoluta, uma vida torta. A graça não dá essa permissão para mim e para você. A graça é o poder para vencer o pecado. A graça que Deus nos deu através do Senhor Jesus Cristo é poder de Deus, para que eu e você possamos vencer o pecado, meus irmãos.
como eu e você, nós podemos responder à graça? Como eu e você, como nós podemos responder à graça? Essa é a pergunta que eu faço para mim e para você. Mas eu vou te responder sim, tá? Não vou deixar você nessa dúvida não, tá bom? Como podemos responder à graça? Primeiro, através de arrependimento. Eu vou usar um exemplo de arrependimento. Um dos exemplos de arrependimento é quando lá no Velho Testamento, nos Salmos de número 51, no verso 10 ao 12, Davi, quando ele peca, ele adultera com Batseba e mata o seu esposo, não diretamente, mas indiretamente ele mata o esposo de Batseba, Urias. Ele faz a confissão a Deus, depois que Deus usa Natã, o profeta Natã, para repreender ao rei Davi. Davi, ele escreve esses salmos de número 51 para falar a respeito de arrependimento. Olha que Davi fala no Salmo 51, no versículo 10 ao 12. Olha que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto e inabalável. Não retire de mim o teu Espírito Santo, nem me lances fora da tua presença. Davi se arrependeu dos seus pecados, meus irmãos. Então Deus está trazendo para nós, para a gente se arrepender dos nossos pecados, da gente viver uma vida constante com Cristo Jesus, para a gente deixar o pecado de lado. Eu sei que nós somos tentados pelo pecado, nós somos tentados todos os dias, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Assim como o Senhor Jesus Cristo, salvo me engano, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, meus irmãos, salvo me engano, é o Evangelho de Lucas, capítulo 3. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, quando o Senhor Jesus Cristo é levado para o deserto, para ser tentado pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás. Satanás é o nosso adversário, a todo momento ele nos tenta para que nós venhamos pecar, para que a gente venha sair da presença de Deus, para a gente voltar para uma vida errada, para uma vida torta. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que foi enviado através do Senhor nosso Deus, para nos orientar, para nos direcionar, para nos repreender, para nos exortar, para que nós não venhamos cair em condenação. Então, o segundo é a fé, meus irmãos. A fé em Cristo Jesus. A nossa fé, como vem dizendo Hebreus, se não me engano, eu não estou lembrado se é capítulo 14 ou 12, vem falando a respeito que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma, ou seja, a alma do Senhor não tem prazer em nós. Então nós vivemos pela fé, meus irmãos, a fé em Cristo Jesus. O outro, como responder essa graça, o outro exemplo de como nós respondemos a graça, é vida transformada, meus irmãos. É vida transformada, transformada mediante o poder da palavra de Deus. A nossa vida é transformada porque a nossa fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, meus irmãos. A fé, a gente tem que ouvir, a gente tem que deixar o nosso coração aberto para que nós possamos ser transformados pelo poder da palavra. Essa é a vida transformada. E a outra tópico que eu falei, como nós respondemos a essa graça, é através de santidade. Ou seja, santidade, santificação, santidade é separação. Deus nos chamou para nos separar do pecado. Deus nos chamou, eu e você, para a gente andar de uma forma correta nessa terra. Deus nos chamou para a gente não se contaminar. Nós temos exemplo na Bíblia.
Quem conhece o livro do profeta Daniel, Daniel, depois que ele foi levado à Babilônia, depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Israel, Jerusalém, levou cativos ali o povo, muitos morreram, mas Nabucodonosor levou alguns jovens cativos para o seu palácio, onde seria ensinado a língua dos caldeus para eles, onde eles iriam ali se alimentar da porção da mesa do rei. Mas Daniel, mais 3 jovens, resolveram não se contaminar com as iguarias, com os manjares do rei, meus irmãos. Ou seja, Daniel se separou dos manjares do rei, porque os manjares que o rei Nabucodonosor ofereceu a Daniel, os seus amigos, era consagrado a deuses, deuses com D minúsculo, a outros deuses. E o único Deus que nós devemos servir é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é o nosso Deus, é só Ele que nós devemos servir, meus irmãos. Então Deus nos chamou para santificação, não para imundícia. Nós não podemos viver uma vida de imundícia, como um dia eu vivi. Hoje nós não podemos viver essa vida de imundícia, não, meus irmãos. A palavra, o evangelho nos transforma, o evangelho nos liberta. Nós somos libertos pela palavra de Deus, meus irmãos. Então a outra, como vem dizendo Hebreus capítulo 14, versículo 12, se eu não me engano. Segui a paz com todos e a santificação. Santificação é separação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós temos que seguir a paz com todos e santificação, separação, sem a qual ninguém verá o Senhor nosso Deus, meus irmãos. E agora eu vou concluir o que eu falei a respeito da dispensação da graça. Hoje, eu e você, meus irmãos e irmãs, estamos vivendo no tempo mais privilegiado da história, sabia? Que eu e você, nós estamos vivendo no tempo privilegiado da história. Por que eu estou falando? Porque profetas desejaram ver esse tempo, é verdade. Os profetas daquela época desejaram ver o tempo que nós estamos vivendo hoje. Os reis aguardavam esse dia, meus irmãos, e nós somos privilegiados nessa terra, meus irmãos. Hoje, o véu que nos separava de Deus, o véu onde ali ficava o santíssimo lugar, se você já estudou Êxodo, estudou ali, falando a respeito do tabernáculo, a arca de Deus, a arca do testemunho, ela ficava separada, ela ficava num lugar separado, a arca e o propiciatório, elas ficavam num lugar separado, onde só o sumo sacerdote poderia ali entrar anualmente para ser ali o mediador dos pecados dos homens na terra. Mas hoje, esse véu que nos separava, ele já não existe mais. Hoje, eu e você, nós temos livre acesso ao Senhor nosso Deus. O véu foi rasgado. Hoje o acesso está aberto para todos. Então, a salvação está disponível a todos nós, meus irmãos. Mas a graça não será eterna, meus irmãos. A graça não será eterna, lembre-se disso. A graça não será eterna. Na próxima oportunidade, eu estarei falando a respeito da dispensação do milênio. Guarda isso aí, dispensação do milênio. Não vou entrar muito em detalhes, não, vou deixar você curioso. Se depois você pesquisa lá o que é dispensação do milênio, vou estar falando na próxima oportunidade. Se você puder divulgar esse conteúdo, porque a gente não está aqui para aparecer, né, jamais, né? Como o apóstolo João Batista falou, né, que ele cresça e que eu diminua, comigo também, e que o Senhor Jesus cresça na minha vida e que eu diminua para a glória do nome dele. Então, se você puder divulgar essa live,
Divulgue essa live aí, compartilhe essa live com seus amigos. Amém? É aqueles que não conheciam o que é a dispensação da graça, está aí a dispensação da graça. Ou seja, são 7 dispensações que a Bíblia fala. Ela começa primeiro da dispensação da inocência. Adão e Eva eram inocentes perante a Deus, porque eles não conheciam o pecado, até a dispensação do milênio, que eu irei falar posteriormente. Posteriormente irei falando das dispensações aqui para você entender que a dispensação é a forma que Deus ele trabalha na vida do homem, né? A dispensação. Então, meus irmãos, que você possa ficar com essa palavra em nome de Jesus. Agradecer aí a nossa irmã Maria Júlia aí, que está assistindo essa live. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus possa estar sobre a vida da senhora e de todos aqueles que têm assistido essa live, que têm compartilhado essa live. Um excelente final de semana para todos nós, né? Que nós possamos estar com o nosso coração voltado a Cristo Jesus, mediante tantas tragédias que têm acontecido, que a gente tem vivenciado, pais matando filho, filho matando pais, muitas guerras, tragédias que têm acontecido perto de nós, não distante, no nosso Brasil, nas nossas cidades. A gente vê tanta crueldade acontecendo, mas eu venho falar para você, coloque a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor lá no livro de Salmos, capítulo de número 127, no versículo 1 vem dizendo: se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalha aqueles que a edificam, meus irmãos. Se a gente não entregar a nossa família nas mãos do Senhor, meus irmãos, se a gente não entregar os nossos filhos, a nossa família, o nosso lar, irmão, nada adianta, meus irmãos. Se a gente não confiar no poderio, na graça, na soberania de Deus na nossa vida, se a gente não crer nas promessas de Deus, meus irmãos, nós não servimos nós não servimos um Deus que não trabalha a favor dos seus. Nós servimos um Deus que tem propósito na minha e na sua vida. Nós servimos um Deus que é o Deus de milagre, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, que cura, que salva, mediante a graça, como foi falado aqui, meus irmãos. Então, meus irmãos, não perca a esperança, não perca a fé, continue buscando ao Senhor Jesus, continue nas suas orações, continue participando dos cultos, da live, continue examinando as escrituras, continue fazendo o seu jejum, continue, meus irmãos. Nós temos só a ganhar, meus irmãos. Nós temos mais só a ganhar, meus irmãos, a paz. Deus, ele traz para mim e para você a paz que excede todo entendimento humano, meus irmãos. Essa paz não é a paz que o mundo oferece, não, meus irmãos. A paz que o mundo oferece é momentânea, é passageira. A nossa paz que Jesus Cristo nos oferece, ela é eterna. Ela é eterna, ela não se dissolve, ela não se desfaz, meus irmãos. Então, meus irmãos, fique com essa palavra, com essa mensagem em nome de Jesus. Deus abençoe a todos aí, gratidão por você que ficou até agora assistindo essa live em nome de Jesus. Deus abençoa em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. O culto às 19, te convido. O culto às 19 horas no Ministério Shekinah, aqui na cidade de Cataguases. Você que é morador de Cataguases, Avenida Veríssimo Mendonça, ou na Avenida Inácio Peixoto, ou Veríssimo Mendonça, porque é tudo na localidade ali. Avenida Veríssimo Mendonça, meus irmãos, número 1511, se não me engano, 1511, depois da antiga Bonança, 1521. Avenida Veríssimo Mendonça, 1521, depois da antiga Bonança. Hoje nós temos o nosso culto de oração e libertação, em nome de Jesus, dirigido aí pelas missionárias de Cristo Jesus,
que tem sido uma bênção nas nossas vidas, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós aguardamos você lá, se você puder comparecer nesse culto, vai, meus irmãos, Deus, Ele tem mais para nós. Então, não perca a esperança, não perca a fé, porque é a graça, é pela graça que nós somos salvos, e nós não somos merecedor dela, mas é dom de Deus para com a minha e a sua vida. Então, nós te aguardamos, se você quiser comparecer, está somando conosco hoje no culto, no Ministério Shekinah, Assembleia de Deus, Ministério Shekinah de Cataguás. Fica o convite para você e para todos aqueles aí do Facebook, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigado a todos aí, em nome de Jesus.